substâncias sólidas. Você tem duas substâncias sólidas. Nesse exemplo aí, areia e sal. Sendo que um desses sólidos, ele pode ser dissolvido em água e o outro não. Ou água ou outro solvente você também poderia você poderia estar utilizando, não é isso? Então, o que é que você faz? Você acrescenta água. Quando você acrescenta água, o sal, que é solúvel na água, naturalmente ele já vai se dissolver. Então você vai formar esse sistema aqui, que está aí no quadro. Água mais sal e embaixo você tem o quê? A areia. Então, a princípio, você jogou a água, o sal dissolveu na água, ficou a água junto com o sal e a areia. Na sequência, o que é que você pode fazer aqui com essa mistura formada? Você pode, então, filtrar. Quando você filtra, passando por um filtro, vamos imaginar um filtro de papel, a areia vai ficar retida, não é isso? E a água com o sal vai atravessar o filtro. Você vai ter, então, um outro sistema. Areia, já separada, pura, e água com sal. A água com sal, a gente pode utilizar dois processos para separar. Eu posso utilizar o processo de evaporação, que é menos eficiente e mais demorado, ou eu posso utilizar a destilação simples. Alguém tem algum questionamento? Pessoal, fica aberto aí, ó. Qualquer dúvida, vocês podem abrir o áudio aí e estar participando para a gente poder tirar as dúvidas de vocês, certinho? Então, vamos ao nosso próximo. Próximo processo aí é fusão fracionada. Eu lembro, ano passado, eu não sei se foi o grupo de Júlia, acho que foi Júlia que fez, né, a fusão fracionada, que colocou lá a parafina. Oi, tio, eu queimei a peneira da minha mãe. Deve estar sofrendo com essa peneira até hoje. A culpa foi de quem do seu grupo? Da Júlia. Eu lembro que alguém do seu grupo pegou e queimou. Do Matheus. Mas, então, assim, quando eu sempre estou citando, pessoal, os Logo trabalhos. Eu, velho. Meu Deus. Quando a gente fala do trabalho, fica mais fácil para a gente entender, né? Vocês lembram lá, você derreteu a vela junto com as britas, não é isso? E fez uma estrutura sólida. Então, a sua estrutura sólida era o quê? Era a brita e junto tinha a parafina. Quando você aqueceu, o que é que aconteceu? A parafina derreteu, foi para o estado líquido e a brita ficou, certo? Então, o básico da fusão fracionada é isso daí. A gente colocou esse exemplo da prática para vocês poderem lembrar e ter a lembrança visual. Fica mais fácil para a gente poder entender. Mas é muito empregado. Quando eu fazia o segundo grau, eu fiz o segundo grau em uma escola técnica, eu tive a oportunidade de visitar uma usina de exploração de cobre, certo? Isso lá em Sobradinho, fica perto de Juazeiro, na Bahia. Lá você tem, no caso, a produção do cobre a partir da rocha, certo? Da rocha. A princípio, eles exploram a rocha é retirada, essa rocha, então, ela é totalmente triturada, vira um pó, certo? Mas não é aquele pozinho de brita que o pessoal usa em construção civil. Vira um pó. E essa rocha, se eu não me engano, o nome dela é calcocita, que é a rocha que é rica em cobre, ela vira esse pó, e esse pó, então, é levado para alguns tanques de decantação. Porque junto, além do cobre, além da rocha, você tem outros minerais. Então, eles ficam decantando, alguns materiais vão flutuar, certo? Pelo processo da flotação, eles retiram, e no final, depois você vai ter lá, basicamente, o cobre triturado junto com a rocha, já lavado. Esse material, então, pessoal, vai para um alto forno. Nesse forno, ele é aquecido, certo? Ele é aquecido. Como o ponto de fusão do cobre é bem inferior ao ponto de fusão da rocha e da areia que está ali junto, o cobre vai o quê? O cobre vai escoar, ele vai derreter. Como ele derrete, aí você pode separar o cobre, separa o cobre e no final você tem o quê? Esse rejeito, certo? E esse rejeito, quando eu falo de rejeito de cobre, você já relaciona lá com Sobradinho. Rejeito de quê? De ferro, lembra? Do acidente lá de Sobradinho.
esse rejeito é justamente aquele material que estava junto com o cobre, no caso lá de Sobradinho, junto com o ferro, que ele vai ter que ser depositado em algum local, que foi aquela questão que ocorreu na barragem. Essa lama que surge é depositada lá na barragem e ocorreu o acidente. Diga. Que barragem de Sobradinho? Ah, não. Brumadinho, cara. Ah. E foi o acidente que aconteceu. Certo? E Mariana também foi a mesma, o princípio é sempre o mesmo. Porque a gente tem que pensar que os volumes de material que são processados são muito grandes. Então, você tem ali milhares de toneladas são processadas. Então, a quantidade de rejeito gerado é enorme, entendeu? E esse rejeito, então, ele vai ter que ser levado para algum local. Eles criam essas barragens, principalmente dos tanques de decantação. Como eu falei, esse pó que surge, ele é colocado num tanque de decantação com água, certo? Então, essa água vira uma lama e essa lama vai depositar em algum lugar. Criam essas barragens e, por falta de compromisso e responsabilidade dos gestores, lá acabou acontecendo esses acidentes, certo? Então, basicamente, a fusão fracionada, você tem o quê? Você tem a separação de dois sólidos pela diferença do ponto de fusão desses sólidos, certo? Vamos ao próximo. Sublimação. A sublimação, essa sublimação, ela é bem específica, porque a gente lembra o que seria a sublimação? Seria a passagem de uma maneira direta do estado sólido para o estado gasoso. Isso é a sublimação. Passagem do estado sólido para o estado gasoso. São poucas as substâncias que, em condições naturais, apresentam essa capacidade. A mais comum que a gente tem é a naftalina. Naftalina, para quem não lembra, aquelas pedrinhas brancas que a gente compra no supermercado, a gente encontra nos banheiros aí de bares, restaurantes, alguns colocam, para poder minimizar os odores, e também é utilizada como repelente de inseto. A gente coloca dentro dos armários para evitar a presença de baratas e outros insetos, certo? Então, são substâncias que passam diretamente, substâncias que sublimam, passam diretamente do sólido para o gasoso. Se você tiver, então, uma situação, eu tenho naftalina triturada junto com areia, pessoal. Qual seria o método para eu separar? Basta você levar um pouquinho a temperatura, aquecer um pouquinho. O que é que vai acontecer com a naftalina? Ela vai evaporar, ela vai passar para o estado gasoso, ela vai sublimar, desculpa, ela vai passar para o estado gasoso. Enquanto que a areia vai permanecer sólido. Aí, no exemplo, eu coloquei o iodo, certo? Então, o iodo, ressublimando o vapor de iodo, você tem a areia e o iodo vai sair, vai permanecer a areia. É um método bem tranquilo, certo? Que já é natural. Naturalmente, isso aí já iria acontecer. O professor, daí na tampa o iodo volta a ser sólido? Não. Certo? Não. E como é que faz para separar se eu quero o iodo? Se você quiser o iodo, aí se você tivesse uma câmara de gás, para você reaproveitar o iodo, aí você armazenaria esse gás, entendeu? Esse vapor de iodo, e por um outro método você poderia, então, estar fazendo um reaproveitamento dele, aumentar a pressão, diminuir a temperatura para que ele volte para o estado sólido, certo? Para que ele recristalize, certo? Só que nesse caso a gente só separou ele da areia, o objetivo, no caso, a gente só ficou só com a areia, né? Tranquilo? Esse aqui, pessoal, a destilação simples, abram um parênteses, colocam um asterisco em cima, que é o processo que é mais cobrado nas questões, certo? É um processo que é amplamente utilizado tanto em laboratório quanto na indústria, certo? A gente tem, por exemplo, a questão da indústria, tanto do álcool quanto a indústria do petróleo, utilizam esse processo. Você tem também a obtenção de sal e de diversos outros. Quando eu falo sal, não entenda só o cloreto de sódio, mas diversos outros tipos de sais são obtidos a partir desse processo. Portanto, coloque um asterisco aí, porque dentro dos métodos de separação de mistura, é o mais importante, porque é o mais cobrado nas questões, certo? Até mesmo a questão da indrumendária, de todos esses equipamentos que a gente utiliza numa destilação, algumas questões vão estar cobrando. Aqui tem até um erro aqui, eu esqueci de apagar, no caso da destilação simples, pessoal, aí está escrito líquido mais sólido e líquido mais líquido. Na realidade,
Existe a destilação simples e a destilação fracionada, que a gente vai falar daqui a pouquinho. A diferença entre a simples e a fracionada é que na simples você separa componentes de misturas homogêneas de líquido e sólido, certo? A simples é líquido e sólido. Água com um sal, por exemplo. Está lá dissolvido, o sistema é homogêneo. Você utiliza a destilação simples. Na fracionada, que é líquido e líquido. Então, tem um errinho aí nessa foto, é que eu vacilei e não apaguei para vocês. Vejam só, primeiro vamos conhecer o equipamento. Embaixo aí você tem o bico de Bunsen, certo? Esse bico de Bunsen é uma boquinha de fogão, certo? Que normalmente lá no laboratório mesmo, eu nem utilizo o bico de Bunsen. Quando eu vou fazer qualquer aquecimento, eu utilizo aquela minha placa de aquecimento, não é isso? Já é diferente, mas é a fonte de aquecimento, você vai ter que aquecer. E aí a gente utiliza o bico de Bunsen, que poderia ser uma outra fonte. Nós temos o balão de destilação. O balão de destilação é igual a um balão de fundo chato. A diferença é que no balão de fundo chato não tem essa saída lateral aí. Só tem uma única boca, certo? O balão de fundo chato só tem uma boca. E no balão de destilação tem essa saidinha lateral, certo? Alguns esquemas de destilação podem até utilizar mesmo o balão de fundo chato. Ao invés de ligar o condensador nessa lateral, ligam lá na boca do balão, certo? Em cima. Dá para fazer também, tranquilo. Tem o termômetro. Por que é necessário o termômetro, pessoal? Vamos pensar. No alambique. No alambique. O alambique, basicamente, você vai obter a cachaça ou álcool a partir do fermentado da cana, não é isso? O ponto de ebulição do etanol é em torno de 76, 77 graus. E da água em torno de 100. Então, quando você está promovendo esse processo de destilação, você tem que, quando começar a ferver, que o álcool vai começar a evaporar, não é isso? A ebulir, você tem que controlar a temperatura ali em torno de 77 graus, 80. Tem que controlar a temperatura nessa faixa, porque se deixar a temperatura subir, a água também vai evaporar junto. Então, por isso a necessidade do termômetro. Então, o termômetro justamente para você monitorar a temperatura. Então, caso a temperatura for subindo acima de 80, você diminui a chama, certo? Se ela baixar muito, você aumenta. Então, você vai controlando a temperatura em função da observação do termômetro. Então, a gente falou do bico de Bunsen, certo? O balão, o termômetro. Temos agora o condensador. Qual a função do condensador? O condensador, o nome já diz, ele vai condensar. Condensar, para quem não lembra, é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Esse vapor, ainda considerando o exemplo do alambique, esse vapor de álcool, ele sai numa temperatura elevada, 80 graus. Ele vai sair e entrar por esse condensador. O condensador, se vocês observarem, ele tem uma entrada e tem uma saída, não é isso? Uma entrada de água fria e saída de água. Essa água vai entrar justamente tendo a função de resfriar esse vapor. O vapor do álcool entra aí a 80 graus, ele é resfriado, certo? Ele é resfriado e vai, como ele é resfriado, ele volta para o estado líquido. Aí ele já vai cair aqui nesse Erlenmeyer, certo? No formato líquido. E aí pode tanto utilizar um Erlenmeyer como um Becker. O Becker é até mais utilizado do que o Erlenmeyer. Então, essa daí é o esquema que a gente tem no processo de destilação. Então, só para a gente poder fechar, no alambique, você pegou o caldo de cana. O caldo de cana, ele sofre o processo de fermentação. Então, essa sacarose, a sacarose que está ali presente, ela fermenta, formando o etanol. Então, você vai ter uma mistura de água, etanol e outras substâncias. Essa mistura é colocada no balão de destilação. Esse balão de destilação vai ser aquecido. Quando atingir lá os 76, 77 graus, que é o que corresponde ao ponto de ebulição do etanol, o etanol começa a ebulir, vira vapor, vai sair para o condensador. No condensador, diminui sua temperatura e ele já vai cair no estado líquido, certo? Esse processo é utilizado na indústria de produção de álcool na indústria de produção de álcool ou no alambique normal, certinho? Lembrando que
Eu estou dando um exemplo aqui do álcool, mas na destilação simples a gente tem sólido com líquido. Aqui o exemplo que eu teria que citar aqui seria o quê? Da água com sal. Certinho? E professor? Oi. Como assim mais volátil? Volátil, a volatilidade é a medida que você tem, é a facilidade que uma substância tem para passar para o estado gasoso. Exemplo, se você abrir vamos pensar no óleo de soja. Você tem um óleo de soja, esse que você usa em casa lá para fazer fritura. Você tem uma vasilha de óleo de soja, abre aí no fundo da sala, certo? Alguém vai sentir cheiro de óleo de soja? Não. Se ele ficar ali aberto 3 dias, vai diminuir seu volume? Também não, vai ficar a mesma quantidade. Agora, se eu pegar, Luiz, se eu pego o álcool, coloco o mesmo recipiente com álcool. Primeiro lugar, quando colocou o álcool numa vasilha aberta na sala, o que é que vai acontecer? Todo mundo já vai sentir o cheiro do álcool, não vai? Já sente o cheiro. Porque ele está passando para o estado gasoso. Então, e depois de uns 3 dias, se eu olhar lá o volume de álcool que tem naquela vasilha, no recipiente, vai estar bem menos. Por quê? Porque ele já está passando automaticamente para o estado gasoso. Então, se eu comparo o óleo de soja com o etanol, com o álcool, eu vou dizer que o álcool, o etanol, é mais volátil do que o óleo. Por quê? Porque ele tem uma maior facilidade em passar para o estado gasoso. Tranquilo? Tranquilo, professor. Obrigado. E, professor? Diga. Então, por isso que é recomendado passar o álcool gel nas mãos do que o álcool líquido, porque o álcool líquido evapora mais rápido, né? É justo. Eu estava comentando isso com a turma na estante. Hoje, o que é que acontece? Não é questão do álcool líquido ou gel. É a questão da concentração. Espera aí. Guarda essa pergunta. Eu vou explicar agora para vocês a destilação fracionada, aí você me dá um toque para eu poder explicar isso aí para vocês, que é uma questão bem interessante. É porque assim já envolve um pouquinho o que eu vou falar agora na destilação fracionada, certo? Aí só um pouquinho eu volto e eu te respondo. Vou passar para a destilação fracionada para a gente poder ter embasamento para responder isso aí. Olha só, destilação fracionada. Quando eu coloquei aqui o equipamento, vocês podem ver que é a mesma coisa do outro. Tá vendo aí? Não tem diferença. Você tem o balão aqui, ó, o balão de fundo chato, certo? Tem o condensador, certo? Tem o recipiente que está recebendo a mistura. A mesma coisa. A única diferença, a única coisa que a gente está acrescentando aqui em relação à destilação simples, pessoal, é a coluna de destilação. Tá vendo esse meio aqui que é mais alto? Tá vendo? Que é mais alto esse meio aqui. Depois do balão vem esse outro vidro aí para aumentar mais, certo? Porque a destilação fracionada, o objetivo é separar uma mistura de líquido mais líquido. São 2 líquidos, que é o exemplo do alambique que eu estava colocando, certo? Lá para vocês poderem entender a simples. Vamos entender o seguinte, o procedimento também é o mesmo, eu coloquei o mistura aqui e aqueci. Quando eu aqueci, as moléculas de etanol vão para o estado gasoso, não é isso? Só que quando elas vão para o estado gasoso, elas vão carregar com elas moléculas de água. Um pouco de água sai junto, certo? Essa água vai saindo junto com o etanol. Então, lá no alambique, por exemplo, o etanol vai saindo junto e vai para o condensador, e levando consigo moléculas de água. Quando condensam, além do etanol, também tem o quê? Tem água. Então, lá vai cair a cachaça, no caso, que a cachaça contém quanto? 40% de etanol e 60% de água. Então, o etanol não saiu sozinho. Levou também o quê? Água. Agora, se eu quisesse aumentar, eu não quero produzir cachaça, eu quero o etanol, uma quantidade maior de etanol. Eu quero produzir absinto. O absinto é uma bebida que é proibida no Brasil, porque tem um teor de álcool maior do que 50%. Pode chegar até 80%. Então, o que é que acontece? Eu vou aumentar essa coluna. Tá vendo essa coluna? Eu vou colocar essa coluna bem mais alta. Por quê? O que é que vai interferir essa altura no teor de etanol? A molécula, vamos imaginar, a molécula de etanol está subindo junto com a água, não é isso? À medida que a água vai subindo, pessoal, ela vai condensando. Se for mais alta, a água condensa. Então, ela volta para o estado líquido
e vai pingando de novo para voltar para o balão. Então, quanto mais alto for a coluna, certo? Quanto mais alta a coluna, maior o número de moléculas de água que condensam. Então, se a coluna for alta, vai entrar no condensador um percentual maior de quê? De etanol. Então, se eu comparar um alambique que produz cachaça com uma destiladora lá que produz etanol para vender no posto de combustível, no caso do alambique, você tem uma coluna baixa. No caso lá que você quer produzir o etanol puro, tem uma coluna o quê? Enorme, bem maior. Quanto maior for a coluna, maior o percentual de etanol, certo? Mas ainda assim, só para lembrar, a gente não consegue obter etanol puro, 100% etanol, utilizando apenas o processo de destilação. Você vai conseguir no máximo 96, 97% de etanol, ainda tem 3% de água. Para você obter o álcool, que a gente chama de álcool anidro, que é esse que a gente compra no posto de combustível, você tem que fazer um tratamento depois com cal. Aí você vai adicionar a cal, que a cal vai absorver esses 3% de água. Tranquilos? Conseguiram entender a diferença? A única diferença é a presença do quê? Da coluna de destilação. E lembrando que a destilação simples utiliza em solução líquido sólido homogênea e a fracionada líquido homogênea, certo? Agora, quem me perguntou lá da questão do... Foi Gustavo? Foi. Isso, a questão lá do álcool. Por que, pessoal, o que é recomendado para a higienização das mãos no meio dessa pandemia, o álcool 70% e não o álcool 100%? Porque, a princípio, eu vou pensar, o álcool 100% é melhor, né? O álcool 100% é melhor, 100% etanol, vai matar mais o vírus, tal. A princípio, você vai pensar isso. Não, aí o cara recomenda o 70%. Ué, o 70% não é mais fraquinho? Por que o 70% e não o 100%? Isso está vinculado, pessoal, com a questão da velocidade de evaporação. Se você utiliza o álcool 100%, quando você passa o álcool 100% nas mãos, ele mata o vírus? Mata. Porém, o tempo que ele evapora é muito rápido. Então, às vezes, se você passar o 100%, o tempo não é suficiente para matar. Então, você vai passar, evapora rápido e ainda vai restar um micro-organismo. Já o álcool 70%, ele demora, como ele tem a presença maior de água, e no caso em gel, outras substâncias, ele tem o quê? Ele tem um tempo maior, certo? Para poder evaporar. E esse tempo é necessário para matar esses micro-organismos, certo? Então, a questão do uso do álcool 70 em relação ao álcool 100 é o tempo, certo, que ele vai ficar permanecer na sua pele para poder matar esses micro-organismos. Alguma dúvida? Então, vamos ao próximo. Vejam só, quando eu falo de destilação fracionada, pessoal, além da produção do álcool combustível e no caso da cachaça, ele está muito vinculado ao fracionamento do petróleo. No caso do petróleo, a gente também utiliza a destilação fracionada. O petróleo, na realidade, é uma mistura de diversos hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos, a gente vai estudar melhor ano que vem, lá quando a gente estiver estudando química orgânica. Mas, basicamente, um hidrocarboneto é um composto que apresenta na sua estrutura apenas átomos de carbono e de hidrogênio, certo? Então, existe uma diversidade muito grande de hidrocarbonetos, e o petróleo corresponde a uma mistura dos mesmos. Então, no caso do petróleo, a gente utiliza uma torre de destilação, que é mais ou menos parecido com essa figura que está aí na imagem de vocês, certo? Vejam só, a mistura, aquele petróleo bruto que a gente verifica aí nas fotos, esse ano mesmo teve aquele desastre ambiental aí na costa brasileira, certo? Várias manchas de petróleo bruto chegando aí na nossa costa. Aquele petróleo, ele é colocado, então, dentro dessa coluna de destilação e é aquecido, certo? Diferente lá da produção do etanol, basicamente no etanol você tem água e etanol. Então, são duas substâncias só para separar. No caso do petróleo, não, você tem dezenas de substâncias, certo?
E cada uma dessas substâncias apresentam um ponto de ebulição diferente, certo? Então, você aquece e essa mistura, então, vai separando por cada uma em uma coluna. E além, pessoal, no caso da torre de destilação do petróleo, além do ponto de ebulição, a gente utiliza também o tamanho da partícula, o tamanho da molécula. É como se você tivesse diversas peneirinhas aí, ó. Cada saída dessa aí, ó, carbono, gás, nafta, gasolina, querosênio, gás óleo, certo? Óleo lubrificante, cada uma dessas é como se você tivesse uma peneira. E à medida que você sobe, a malha da peneira diminui, fica uma passagem menor. Então, aquelas moléculas que têm o menor ponto de ebulição e a menor molécula vão lá para cima. Tá vendo lá? Carbonos. No caso dos gases de carbono, tem o quê? Até 4 carbonos. A nafta, 8. A gasolina também próximo de 8. Querosene, 12. O óleo diesel, 16. Lubrificante, 36. Tá vendo? Então, eles têm diferentes pontos de ebulição, que estão do outro lado, 20, 40, 70, 120. E também tem um número diferente de átomos de carbono em cada molécula. Então, essa coluna de fracionamento do petróleo, ela também utiliza o princípio da destilação fracionada. Então, sempre que falar de destilação fracionada, lembrem também dos combustíveis, tanto etanol quanto derivados do petróleo, certo? Eu coloquei, acredito que agora tem algumas... não, tem ainda aqui a liquefação fracionada. Esse método da liquefação fracionada, ele é empregado para a separação de gases. É muito comum hoje, a gente está falando muito em respiradores automáticos, não é isso? Esse processo de nebulização que o pessoal faz nos postos de saúde, quem tem problemas respiratórios, asma, você sempre utiliza o quê? Uma nebulização com oxigênio. Então, você tem um balão lá com oxigênio puro, certo? Utilizado no nebulizador. Como é que eu vou conseguir obter esse oxigênio puro, pessoal? Então, vamos pensar na mistura gasosa do ar atmosférico. O ar atmosférico, basicamente, ele tem, em maior quantidade, 2 gases, nitrogênio e oxigênio. Aí a gente está representando por essas esferas vermelhas e azuis, certo? Lembrando que o nitrogênio, em torno de 80% é nitrogênio, e em torno de 20% é oxigênio, certo? E os outros gases compreendem em torno de 1 e pouco por cento. Eu tenho aí esse ar atmosférico, eu vou armazenar esse ar atmosférico em uma câmara. Essa câmara vai estar sob alta pressão, bem pressionada, certo? E diminuir a temperatura. Então, o que é que vai acontecer com essa mistura gasosa? Ela vai virar líquido. Então, eu vou ter o ar liquefeito. Depois que eu tiver o ar liquefeito, sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar num sistema de destilação, pessoal, igual o anterior que eu acabei de explicar para vocês, certo? Então, eu vou destilar esse ar liquefeito. Como a temperatura de ebulição do oxigênio é de menos 183, certo? E do nitrogênio menos 196, eu vou conseguir separar. Primeiro eu vou obter o nitrogênio, certo? Na sequência eu tenho o oxigênio. Tranquilos? Esse processo é chamado de destilação, liquefação fracionada. E além do nitrogênio e oxigênio, a gente tem a obtenção de outros gases também por esse método. Vou colocar algumas questões aqui, essas aqui a gente vai resolver juntos. Nessa primeira, pessoal, fala assim, a separação de gasolina e água. Alguém tem alguma dúvida? Então, vamos continuar. Para a separação das misturas gasolina e água e nitrogênio e oxigênio, os processos mais adequados são, respectivamente. Então, olha só, gasolina e água a gente sabe que formam um sistema heterogêneo, não é isso? Sistema heterogêneo de 2 líquidos. Eu posso utilizar o funil de bromo, funil de decantação. Então, o processo empregado aí é a decantação. E nitrogênio e oxigênio ficou fácil. Eu acabei de explicar aí para vocês. Seria o quê? A liquefação. Então, a resposta correta para essa questão aí é a letra A, certo? Decantação e liquefação. Vamos à próxima.
nessa questão aqui, pessoal. Para um químico, ao desenvolver uma análise, é importante verificar se o sistema com o qual está trabalhando é uma substância pura ou uma mistura. Dependendo do tipo de mistura, podemos separar seus componentes por diferentes processos. Assinala a alternativa que apresenta o método correto de separação de uma mistura. Então, vamos verificar aqui. Uma mistura homogênea pode ser separada através de decantação. Quando eu falo mistura homogênea, pessoal, não bate com decantação, porque decantação é o exemplo que eu acabei de dar na questão anterior. Você tem água e gasolina, água e óleo, água e areia. Uma das partes já está embaixo e outra fica em cima. Então, isso é decantação. Então, a decantação é empregada para sistemas o quê? Heterogêneos. Então, essa daí está fora. Na letra B, a mistura álcool e água pode ser separada por filtração simples? Espera aí. Álcool e água formam um sistema homogêneo de líquidos. Então, nenhum filtro vai poder separá-los, certo? Então, também é falso. A gente sabe que água e álcool vai ser separado pela destilação. Letra C. A mistura heterogênea entre gases já é um absurdo. Heterogênea entre gases? Se for uma mistura gasosa, necessariamente ela tem que ser o quê? Homogênea. Então, isso já começou errado. Pode ser separada por decantação? Nada a ver, certo? Letra D. Podemos afirmar que, se ao separarmos as fases sólidas e líquidas de uma mistura heterogênea, elas são formadas por substâncias puras? Não necessariamente, né, pessoal? Porque eu tenho uma separação de fases. Vai ter uma sólida, só que essa sólida pode ser composta por duas substâncias diferentes. E essa líquida também. Vamos pensar assim, se a gente tiver água com sal e junto com a areia, vai separar. A areia vai ficar embaixo e a água com sal em cima. Certo? São substâncias puras? Não. No caso, a água com sal é uma mistura, é uma solução. Então, isso aí é falso. E a última aí, que deve ser a verdadeira, o método mais empregado para a separação de misturas homogêneas sólido-líquido. Então, eu penso homogênea sólido-líquido. Água com sal. É homogêneo, não é isso? Sólido com líquido. É a destilação? Verdadeira. Eu poderia até ser específico. Destilação simples, certo? Pessoal, fica aberto aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vão colocando aí para a gente poder estar tentando sanar. Próximo. Uma das etapas do funcionamento do aspirador de pó utilizado na limpeza doméstica é o aspirador de pó, basicamente, o que? Ele vai sugar uma mistura de ar com as impurezas, com a poeira, não é isso? E lá dentro ele tem o quê, pessoal? Ele tem um filtro, certo? Então, é a filtração. Nosso tempo está quase esgotando, tem mais 2 questões aí para a gente poder corrigir, mas fica para a próxima aula. Eu vou pedir que vocês façam para mim. Vocês vão fazer essas questões do jeito que a gente fazia na sala. Vocês vão justificar todas as questões e vão me enviar. Eu não sei que dia vai ser nossa próxima aula, porque não saiu o horário para a semana que vem, mas vocês têm que me enviar pelo Zap antes da próxima aula. Eu quero o módulo 12, módulo 13 e módulo 14, certo? São 3 módulos aí. Vocês vão fazer as questões.